e digo aos irmãos que estou direcionado pelo Espírito Santo. Digo isto porque não estou com esboço, não estou com nada preparado. Vou deixar que o Espírito Santo venha conduzir esta palavra na direção a que ele achar melhor. Aleluia. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4, vamos ler a partir do versículo de número 15. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Assim nos diz a palavra do Senhor Jesus, que tem por título a Sunamita e o seu filho. Diz assim no versículo 15. Pelo que disse ele, chama, e chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço, leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os joelhos até ao meio-dia, e morreu. E subiu. Vamos pular agora para o 25. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. Sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço, eis aí a Sunamita, agora, pois, corre-lhe ao encontro, e diz-lhe, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho? E ela disse, vai bem, ou em algumas traduções, vai tudo bem. Somente até aqui, irmãos. Glória a Deus. Senta aplaudindo e glorificando a Deus pelo Aleluia. Irmãos, quem me conhece, quem me vê ministrando a palavra do Senhor, sabe que eu não sou de me prender e me amarrar unicamente ao texto, mas eu faço muito uso do contexto histórico. O contexto histórico em que os textos que tomamos por base está inserido. E esse contexto histórico vai nos relatar, vai nos dizer que este profeta chamado Eliseu, que fizemos a menção aqui, ele foi servo do profeta Elias. Quem não conhece o profeta Elias, o ministério do profeta Elias, que no capítulo 17 de 1 Reis se apresenta nas escrituras sagradas, profetizando uma seca contra o reinado do rei Acabe, que era um reinado de grande idolatria e apostasia. O profeta Elias profetiza uma grande seca e no momento que ele profetiza, o Senhor o retira para o ribeiro para ser sustentado naquele ribeiro e ser sustentado, provido por corvos que Deus ordenava que o alimentasse. Passando-se um tempo, Elias, num lugar de seca, só ele tinha um lugar com a provisão de Deus, só ele tinha água, porque Deus cuidava do seu profeta. Passando-se um tempo, Eliseu é enviado por Deus a Sarepta até uma viúva, onde esta viúva estava precisando do profeta, mas antes de que o profeta a abençoasse, ela primeiro teve que abençoar o profeta. Todos conhecem o texto. Elias então vai seguindo a ordem de Deus e sofrendo também retaliações, perseguições do rei Acabe, que o perseguia para o matar por conta do seu ministério profético. Acontece que Elias recebe, depois de que ele se apresenta a Acabe, depois que ele faz uma proposta e mata os profetas de Baal,
de Azera, Elias recebe uma ameaça da mulher de Acabe, que se chamava Jezabel. Com essa ameaça, e acredito eu, com tudo que vinha acontecendo ao longo da sua vida, da sua jornada ministerial, ele ficou abatido, sofreu com tudo aquilo e se enfiou dentro de uma caverna, passando ali um período depressivo. O profeta Elias passou por uma grande depressão dentro daquela caverna, até ouvir a voz do Senhor, mansa e suave, falando com ele e retirando ele daquela situação. Porque nem sempre o Senhor vai prover no barulho, no fogo, nem sempre o Senhor vai prover no movimento, mas às vezes o Senhor vai aparecer e se apresentar em uma brisa calma e suave, para te arrancar do fundo do poço, para te arrancar do local, do momento difícil em que você está vivendo. Assim aconteceu com o profeta Elias, homem de Deus, homem que seguia a ordem de Deus, aleluia, homem que tinha um poder dado por Deus, que profetizava e aquilo acontecia, homem que orou, pediu a Deus e Deus mandou fogo do céu. Este homem, direcionado por Deus, temente a Deus, servo fiel ao Senhor, também sofreu momentos difíceis. E agora, depois de que ele passa por tudo isso, depois de que Deus se apresenta a ele, Deus diz a ele: Elias, volta para o caminho de onde você veio, porque você ainda ungirá reis e ungirá profeta para ficar em seu lugar. Elias entende que do caminho que ele estava não deveria sair, do caminho em que ele caminhava, seguia, ele nunca deveria ter saído. Então ele retorna à direção do Senhor, onde ele encontra Eliseu, que trabalhava na 12ª junta de bois, arando terra. Não era uma profissão daquela época que era de se almejar, era uma profissão de invejar. Não, era uma profissão simples, mas era um homem que trabalhava, era um homem que tinha devoção ao Senhor, que não tinha se corrompido. E às vezes você pode até pensar que Deus, para separar e escolher alguém, essa pessoa deve ter uma classe social elevada. Às vezes você pode pensar que alguém, para ser escolhido por Deus, separado por Deus, precisa estar no meio dos grandes, no meio daqueles que tem uma boa condição. Não, Eliseu não tinha boa condição, mas tinha sinceridade diante de Deus. Eliseu não tinha uma boa condição financeira, não vivia no meio dos grandes, ele vivia no meio dos pastores, vivia no meio dos senadores, daqueles que trabalhavam nas plantações, mas o Senhor olhou e viu alguém que não tinha se corrompido à idolatria daquela época, alguém que não tinha se curvado a Baal. Lembra de Davi? Deus, quando escolhe Davi, Davi não está no palácio, não está entre os grandes, não está dentro do reinado, mas Deus olha e vê alguém com o coração limpo, sincero, reto diante do Senhor, e que trabalha, e que faz a vontade de Deus, e que não mete esforço para fazer a obra. Então, se você é alguém que não mete esforço para fazer a obra, se você é alguém que o Senhor, quando te procurar, você vai estar trabalhando, vai estar com a mão no arado, não vai ter abrido mão daquilo que o Senhor te colocou para fazer, fica tranquilo que o Senhor vai te separar no meio de muita gente, porque Ele olha e escolhe aquele a quem não dá valor, aquele a que as pessoas olham e diz que não tem valor. O Senhor escolhe e vê um coração sincero e diz: vem fazer a minha obra, porque eu tenho te escolhido. Glória a Deus, aleluia. O Senhor tem escolhido a ti, que no oculto onde ninguém te vê, no lugar onde ninguém te dá valor, o Senhor olha o seu coração. O Senhor tem escolhido você, que não está no meio dos grandes, mas tem feito a vontade do Senhor em secreto. O Senhor está escolhendo você, que não é guerreiro, treinado, não é homem valente, acostumado com guerra, mas que mata urso e leão diariamente no secreto. Que não está preocupado com o aplauso dos homens, mas faz para Deus em secreto, porque sabe que quem aparece demais para os homens acaba desaparecendo aos olhos de Deus, mas aquele que se esconde dos olhos dos homens é onde Deus levanta e exalta. Porque a
Mateus escreveu que aquele que busca aplauso dos homens, esse já recebeu o seu galardão. Mas aquele que não busca aplauso dos homens, mas busca o aplauso, a aprovação de Deus, esse tem um galardão esperando no céu. Aleluia! Estou falando de Eliseu. Elias chama Eliseu e tira ele de meio da junta dos bois para ser profeta, mas primeiro para aprender o exercício profético. Porque ninguém exerce nada sem antes aprender o que ele deve fazer. Aquele homem chamado Eliseu começa a caminhar, a andar junto com o profeta Elias, um homem poderoso diante de Deus em que falamos. Ele vai seguindo o profeta, vai aprendendo, vai vendo como que se faz, vai vendo como que é seguir o Senhor, e também vai vendo como que é doloroso fazer a obra do Senhor em alguns momentos. Prazeroso, bom, mas em alguns momentos doloroso. Alguns momentos sofremos aflições e perseguições. Eliseu está vendo tudo isso, está observando tudo isso. Elias, ao saber que iria ser arrebatado por Deus, ser levado por Deus, ele se aproxima de Eliseu, que era o seu moço, e diz: Eliseu, peça-me o que quiseres, porque estou para ser levado por Deus. Peça-me o que quiseres antes que isso aconteça. E Eliseu vira para o profeta. Talvez o profeta não esperava esse pedido, não esperava essa decisão de Eliseu, mas ele vira e fala: eu quero a porção dobrada do Espírito de Deus que há sobre ti. Glória a Deus. Eu imagino o profeta Elias se espantando com aquele pedido e disse ao Eliseu, seu moço: dura coisa me pediste, mas não é porque é dura que não possa te acontecer. Então o que eu devo fazer, profeta? Eliseu, se me ver quando for tomado por Deus, e a minha capa quando cair, você pegá-la, tudo que me pediste te acontecerá, te sucederá. Eu imagino ali Eliseu já começando a sofrer o peso da chamada, o peso do ministério profético, porque nada vem fácil, nada vem de mão beijada. Se queremos algo, pedimos algo a Deus, temos que também fazer por onde que aquilo aconteça. Às vezes no seu coração você pede a Deus para ser um pregador, um bom ministro, mas você tem feito algo para que isso aconteça? Você tem estudado, você tem se aprofundado, você tem mergulhado nas Escrituras, você tem criado intimidade com Deus para que isso aconteça? Às vezes você tem pedido ao Senhor para louvar bem, cantar bem, suas cordas vocais fluírem bem, mas você tem estudado, tem feito algum curso para aperfeiçoar a sua voz, o seu dom. O que você tem feito para que aquilo que você tem pedido a Deus aconteça na sua vida? Aleluia. Deus tem o poder de fazer, mas Ele quer que venha esforço da nossa parte para que Ele venha concluir aquilo que Ele quer fazer. É verdade, porque papai, eu costumo dizer isso aqui: Deus não é um pai que cria filhos mimados. Não. O pai que cria filho mimado faz da seguinte forma: pai, eu quero isso, toma. Pai, eu quero aquilo, toma. O que acontece? Passa um tempo, o filho não dá valor àquilo que recebeu do pai. O filho vai de qualquer maneira, faz de qualquer jeito e não dá valor àquilo que pediu, e o pai deu com todo carinho. Mas o pai, sábio como Deus é, o filho pede, o pai espera que ele faça por onde? Porque tudo que recebe sofrido é dado valor. Tudo que a gente sofre para conquistar, nós damos valor, porque não queremos perder. Porque sabemos a lágrima que choramos por aquilo. Sabemos o suor, as noites que perdemos por aquilo. Então, se quer algo, tem pedido algo da parte do Senhor, começa a fazer a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Eliseu pediu, e o profeta disse: se me ver, te sucederá. Tem uma condição. E não pensa que foi fácil, porque Deus iria arrebatar Elias. Podia ser num estalo de dedo, podia ser num piscar de olhos.
Eu imagino que Eliseu não dormia mais. Eu imagino que Eliseu, enquanto Elias estava dormindo, ele estava acordado vigiando o profeta. Eu imagino que Eliseu em todo o tempo não tinha sossego, porque ele queria, sabia o que queria e lutava por aquilo. Aleluia. O profeta, eu posso piscar o olho, o profeta pode ser levado, eu não vou ver e não vou receber. Eu imagino, talvez, Eliseu indo fazer as suas necessidades fisiológicas. Eu imagino que ele possa estar fazendo e vigiando o profeta, com medo do profeta ser levado. É assim que eu imagino. Que tudo que ele fazia, a preocupação dele, os olhos dele estavam fitos no profeta, para que lhe acontecesse o que ele pediu. Então entenda, não foi fácil para Eliseu receber o que ele pediu. Quantas noites de sono ele perdeu? E nós não queremos perder. Quantas coisas na vida ele perdeu, abriu mão, e nós não queremos abrir. Quantas coisas Eliseu deixou de fazer, visitar os seus parentes, ver algum amigo que ele gostava, querido, visitar alguém que ele queria visitar, para não largar do lado de Eliseu, do profeta Elias. E nós, o que temos feito para receber de Deus? Deus às vezes liberou uma promessa sobre a sua vida, como um dia liberou sobre a minha. E o que nós temos feito? O Senhor me ajudou, me empurrou para o altar, quase que à força, mas depois eu comecei a correr atrás. Às vezes a gente desanima um pouquinho, mas depois lembra, eu tenho que correr atrás. É verdade. Eu tenho que aprender mais um pouquinho, que é para mim não me enrolar. Então é isso que tem que ter na nossa mente. Pedimos de Deus, mas não é de braço cruzado que vamos receber. Eliseu sonhava com aquilo. Eliseu almejava, era o sonho dele, era o projeto de vida dele. Ele lutou por aquilo. E quando o profeta dizia, eu vou a tal lugar, ele dizia, viva o Senhor, viva a tua alma, que eu não te deixarei. O profeta Elias dizia, fica aqui. Ele, não, eu vou junto. Para onde o profeta Elias ia, ele ia atrás. Certa vez o profeta Elias atravessou o Jordão, rompeu o Jordão com a sua capa, passaram de pés enxutos. Em certo momento, veio uma carruagem, toma o profeta Elias no redemoinho, e a capa cai. Eu imagino Eliseu correndo, pegando a capa. Elias, eu estou te vendo. Alcançou o que ele buscava. Objetivo concluído. Mas agora tem o peso da chamada. Eliseu coloca aquela capa, a capa vai nos falar de ministério, de unção. Eliseu coloca aquela capa e volta pelo mesmo caminho. Agora ele tem que atravessar o Jordão, mas ele não tem mais o profeta Elias. Talvez você andou seguindo alguém há muito tempo, aprendendo com alguém há muito tempo. Mas se prepara, porque vai chegar um momento que você vai ter que seguir sozinho. Talvez você está aqui aprendendo com as nossas pastoras, com nossos líderes, assim como eu, mas se prepara, porque vai chegar um momento que vamos ter que seguir sozinho, vamos ter que atravessar o Jordão sozinho. Aleluia. A irmã trouxe aqui, vou pegar um gancho na mensagem. Josué, quando assumiu a liderança do povo, seu primeiro desafio foi atravessar o Jordão. Não era sozinho, era com todo o povo junto com ele. Ele assumiu a responsabilidade de um homem grande e importante, e não era para tomar conta só da sua vida, era de todo o povo. A chamada vai vir, mas com a chamada virá responsabilidades. Terá obstáculos para ser atravessados. Terá Jordão para ser atravessado. E Jordão fala de descer, como uma irmã falou.
palavra de descida, como a irmã falou. E vamos observar que o profeta Elias passou pelo Jordão, não se importou em descer. Vamos observar que o profeta Eliseu, no seu início, teve que passar pelo Jordão. Ele não se importou em descer. Vamos observar também que Josué teve que passar pelo Jordão. Não se importou em descer pelo peso do ministério, do chamado. Vamos observar também que Naamã teve que quebrar o seu orgulho e descer no Jordão, dar 7 mergulhos para receber o que ele queria. E vamos observar que o nosso maior exemplo, o Senhor Jesus, foi batizado no Rio Jordão por João Batista. João não queria batizar, ele era maior do que João, mas Jesus se abaixou, se humilhou na condição de servo, obediente a Deus. Eu sou o Senhor, eu sou Deus, mas eu sou obediente. Não me importo em descer, não me importo em me abaixar, não me importo em me inclinar para fazer a vontade de Deus. E muitas vezes a gente não quer se abaixar, não quer se curvar diante de uma autoridade. Quando o Senhor levanta uma autoridade diante de nós, começamos a fazer bico, começamos a cruzar o braço, dizer que não vamos fazer, bater o pé, dizer que não vamos fazer. E o Senhor está falando, eu desci no Jordão. Você não vai descer por quê? Você quer vitória? Começa a descer no Jordão essa noite. Quer receber? Quer o peso da chamada? Não quer o peso da chamada? O Jordão está à tua frente. O Jordão te espera. A chamada vai chegar, mas junto com a chamada tem o Jordão. Vai descer ou não vai? Vai obedecer ou não vai? Eliseu passa pelo Jordão, faz como Elias, e eu imagino as pessoas à volta dizendo: ih, não vai abrir não. As pessoas olhando, dizendo assim: tem muito pouco tempo de ministério, aprendeu muito pouco tempo, não vai abrir não. Se rir, não vai abrir não. Pessoas que torcem contra, pessoa que puxa a corda contra. Aí Eliseu bate a capa no Jordão, o Jordão abre. Porque Eliseu não fazia nada contra aqueles que torciam contra ele. Eliseu simplesmente fazia a vontade de Deus. A perseguição era das pessoas por conta própria. Eliseu nunca fez nada para isso. É o peso da chamada. Mas Eliseu não lutou contra aqueles que desejavam mal para o seu ministério. Eliseu não fez nada contra aqueles que falavam que ele não ia conseguir. Ele simplesmente ergueu a cabeça e fez o que Deus mandou ele fazer. Então não lute contra aquele que vai contra o seu ministério. Não lute contra aquele que diz que você não vai conseguir. Apenas faça a vontade de Deus. Apenas aceita o peso da chamada. Faça o que Deus mandou você fazer, que você vai chegar longe. Eliseu atravessa o Jordão. E para adiantar, vamos entrar no texto do capítulo 4. Depois de Eliseu ter aumentado o azeite da viúva, engraçado que na vida de Eliseu acontece algumas coisas muito semelhantes ao que aconteceu com o profeta Elias. Vamos reparar isso aqui para frente. Eliseu chega e ele atravessa de Samaria para o Carmelo de tempo em tempo para buscar o Senhor. Uma distância cerca de mais de 100 quilômetros de caminhada. Ele atravessava isso tudo no sol, no calor, até o Monte Carmelo para buscar o Senhor, para se revestir de Deus, para se encher de Deus, para ter comunhão, intimidade com Deus. Ele não se limitava à distância, ao cansaço, ao calor, à fadiga. Ele sabia que ele devia fazer aquilo, porque sem Deus na vida dele, o ministério dele não ia para frente. E às vezes, irmãos, não queremos fazer assim como esse profeta. Às vezes, quando temos que subir um monte, não temos uma distância para percorrer igual ele percorria.
temos o carro para nos levar, temos que subir às vezes o monte, o único sacrifício que fazemos. E sempre que temos que subir o monte, às vezes estamos com dor de cabeça, estamos passando mal, e temos alguma desculpa para dar, mas não subimos. Mas o profeta, eu acredito, ele não era de ferro. Naquela época não existia medicamentos como existe hoje. Quantas vezes aquele profeta não estava também passando mal? Quantas vezes aquele profeta não estava bem? Mas ele sabia que ele precisava de Deus. Aleluia. Ele fazia esse percurso para ter intimidade com o Senhor. Aí hoje, nos dias de hoje, as pessoas às vezes se questionam: por que não vemos milagres como vimos antes? Deus mudou? Não. Nós não buscamos como os nossos antepassados buscavam. Aleluia. É verdade. Nós não nos dedicamos nosso tempo como eles dedicavam. Verdade. Tudo nos distrai. O celular nos distrai. Uma conversa nos distrai. Um passeio nos distrai. Temos tempo para tudo, mas não temos tempo para Deus. É verdade, papai. Temos tempo para brincar, passear, curtir. Temos tempo para conversar no WhatsApp, para olhar o Facebook, mas não temos tempo para Deus. E queremos ter a mesma unção que os nossos antepassados teve. Tudo isso que temos hoje não é proibido usarmos. Todo o conforto que temos hoje não é proibido. O problema é que as coisas têm tomado o lugar de Deus. Perdemos 2 horas no telefone, mas quando ajoelhamos não conseguimos orar 20 minutos. Perdemos muito tempo com tudo, mas na presença do Senhor o tempo é agoniante. Estamos na casa do Senhor, com 2 horas, se passar 10 minutos, estamos reclamando. Aí queremos fazer igual os profetas. Não vamos chegar nem aos pés, irmãos. Nós não chegamos nem à sola da sandália. Estou me incluindo também. É hora de nos levantarmos e dar mais tempo para o Senhor. E priorizarmos a intimidade com Deus. Queremos receber de Deus, mas não temos intimidade com Ele. Ajoelhamos para orar e não temos assunto para conversar com Ele. Mas com um amigo conversamos até de madrugada. É sim, papai. Então quer dizer que você tem mais intimidade com o seu amigo do que com Deus. Então quando você quiser alguma coisa, peça ao seu amigo. Porque você dá mais tempo para ele do que para Deus. Quando as coisas apertar, você fala: meu amigo, me ajuda, porque eu fiquei até de madrugada conversando com você. Meu amigo, me socorre, porque eu deixei de ir para a igreja para ir na sua casa, no seu aniversário. É, papai, pega ele. Meu amigo, me ajuda, porque eu deixei de ir fazer as coisas na casa do Senhor. Verdade, Deus. Porque eu queria estar na sua casa. Mas quando as coisas apertam, nós corremos para Deus. E Deus, por misericórdia, nos ajuda, nos abençoa. Mas nós não merecemos. Nós não temos nem a capacidade de exigir de Deus, porque não fazemos nada para isso. Qualquer coisa, qualquer peso, qualquer luta nos faz virar as costas para Deus. Mas os amigos, as pessoas à nossa volta continuam conosco. Será que Deus fez isso para você estar assim? Que você não quer nada com Deus? Será que Ele que fez isso na sua vida, esse momento difícil, é culpa de Deus? Ou é culpa das nossas próprias consequências? Verdade, Deus. Tem coisas, irmãos, que eu chego diante de Deus e peço a Deus, mas eu sou sincero e confesso: Senhor,
O Senhor não tem obrigação alguma, porque isso fui eu que me enfiei com as minhas próprias atitudes. É verdade, Deus. Porque nos enfiamos em situações porque não pensamos bem antes de agir. Às vezes não pedimos a direção de Deus antes de tomar a decisão. As coisas dão errado, a culpa é de Deus. Mas deixa eu dar seguimento. Era um homem que buscava o Senhor. E ele passava por Sunem a caminho do Monte Carmelo. E aquela mulher que o texto cita como sunamita, o texto não fala o seu nome. O texto chama de sunamita porque morava em Sunem. Aleluia. Aquela mulher observava o profeta passar. Glória, glória a Deus, aleluia. E ela, Jesus, certa vez, observando Eliseu, um homem santo de Deus, ela o convida, ela o intima a comer pão na sua casa. Ela insiste para que ele venha comer pão na sua casa. Ele aceita, até porque a palavra que o texto cita é como se ela estivesse insistindo. Então ele não tinha escolha. Então ele ia lá comer pão, vai falar de se alimentar, vai falar de descansar, quando ele passava por aquela jornada difícil. Porque quando a pessoa é reto, santo diante do Senhor, o Senhor sempre provê o escape, sempre provê o descanso, sempre provê aquilo que ele precisa. aleluia. E o texto diz que toda vez que ele passava, ele parava lá para comer pão, para se alimentar. Aquela mulher diz ao seu marido: eu vejo que esse homem que passa por nós, esse homem que vem à nossa casa comer pão, é um santo homem de Deus. Ela não fala que ele é um homem de Deus, ele é um santo homem de Deus. Aleluia. E eu observo na palavra de Deus que, ao contrário do sacerdote, que o sacerdote, a função dele era levar do povo para Deus. Então, quando Deus recebia um sacerdote, era como se estivesse recebendo o povo. O sacerdote levava as necessidades do povo até Deus. O profeta era o contrário. O profeta era quem trazia de Deus para o povo as ordenanças, as ordens de Deus. O profeta era quem trazia para o povo. Então quem estava diante do profeta, quem se apresentava ao profeta, era como se estivesse se apresentando diante de Deus, porque o profeta era Deus, como se fosse Deus na terra, trazendo a mensagem de Deus para a terra, tendo em vista que naquele tempo Deus não falava da maneira que fala hoje. Então o que aquela mulher faz é: eu quero trazer a presença de Deus para a nossa casa. E tendo essa atitude, a primeira coisa que ela faz é falar com o seu marido, porque um casal não pode tomar atitude separadamente. Um casal não pode decidir algo sozinho, um cônjuge sem a opinião do outro. Então a primeira coisa que aquela sunamita faz é chamar o seu marido e dizer: eu quero que construamos um quarto para o profeta aqui, para quando ele passar por aqui, ele ter um lugar para descansar, para repousar. E nesse quarto vamos colocar cama, mesa, cadeira e candeeiro. A cama vai nos falar de lugar de descanso. A mesa vai nos falar de lugar de comunhão. A cadeira vai nos falar de lugar de honra. E o candeeiro vai nos falar que o Espírito Santo, a luz do Senhor, não pode se apagar na vida de um profeta. Então aquele profeta que é santo diante do Senhor, o Senhor providencia o descanso. Tem comunhão no quarto dele. Tem autoridade no quarto dele.
luz do Senhor não se apaga da vida dele. Aleluia. Eliseu tem aquele lugar para se repousar, para descansar, para clamar ao Senhor. E todo profeta deve ter um lugar de separação, para ter um contato, a ligação entre ele e Deus. Então Eliseu, por ver tudo aquilo que aquela mulher fazia por ele, ele fala com teu servo Geazi, chama a sunamita. Quando a mulher se apresenta, ele diz: o que podemos fazer por você, que tem nos tratado com tanto carinho, com tanto desvelo? E ela disse: meu senhor, eu habito no meio do meu povo. Querendo dizer que não faltava-lhe nada, ela era feliz ali naquele lugar, não precisava de nada. E quando ela vira as costas, ele se questiona com seu moço e pergunta: o que poderíamos fazer por ela? E Geazi diz assim: meu senhor, ela não tem filhos, o seu marido é avançado em idade. Então ele disse: vai lá e chama ela novamente. E quando ela volta, o profeta diz para ela: no tempo de vida determinado abraçarás um filho, darás à luz um filho. Observa que aquela mulher agora vai receber de Deus. Mas antes de receber de Deus, primeiro ela deu. Então, se queremos receber, primeiro temos que dar. E olha que semelhança que também aconteceu com o profeta Elias. Ele, quando vai para Sarepta, tinha uma viúva precisando, necessitando. Era uma seca que estava acontecendo. Elias chega diante daquela mulher, ela está catando lenha. Ele chega e diz assim: mulher, traga algo para mim comer e água para mim beber. E aquela mulher disse: meu senhor, eu não tenho nada, senão um punhado de farinha numa panela. Um punhado é aquilo que cabe na mão. Um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite na botija. Que vou fazer para mim, meu filho, vamos comer e vamos morrer, porque não temos mais nada. Aí o profeta Elias disse assim para ela: então vai, faz, mas traz primeiro para mim um pedaço de bolo. Então eu aprendo, olha a fé que aquela mulher teve que ter primeiro antes de receber. Ela não tinha nada, o pouco que ela tinha, o profeta estava falando: faz primeiro para mim, depois que sobrar você faz para você e seu filho. Quem de nós hoje iria ter a fé como aquela mulher de fazer assim: eu vou tirar da boca do meu filho, da minha boca, que estamos já com necessidade, a ponto de morrer, de desfalecer, vou dar ao profeta. Quem faria isso nos dias de hoje? Aquela mulher obedece a ordem do profeta e dá a ele, e ele diz assim: assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará e nem azeite da botija faltará. Glória a Deus. Primeiro ela deu, depois ela recebeu de Deus. Quando deu, sem esperar algo em troca. Assim estava acontecendo com a sunamita. O profeta Elias também passou pelo mesmo motivo, pelo mesmo problema, pela mesma situação. Eliseu também agora. A sunamita, ele falou assim: já que me deu, Deus te dará um filho. Um filho era motivo de honra, de alegria. Ainda mais naquele tempo, nos dias de hoje. Talvez se alguém não tiver um filho na sua vida inteira, não vai ter descendência, mas também não vai ser alguém desonrado na sociedade, por isso. Mas naquele tempo, quem não tinha um filho era desonrado. Quem não tinha um filho, ainda mais mulher,
não prestava para nada. Assim era visto pela sociedade. E Deus está dizendo: eu vou te dar um filho pelo que você fez. E aquela mulher virou para o profeta e disse: meu senhor, não mintas a tua serva. Ela disse isso porque eu imagino que já haveria passado alguns outros profetas naquele lugar e falado a mesma coisa. Aquela mulher já não aguentava mais ouvir mentira, falsas profecias e nada acontecer. Mas ali vinha um santo homem de Deus. Você terás um filho, porque fez para Deus, Deus vai fazer para você. Eu libero a palavra sobre a sua vida nessa noite, que é a seguinte: enquanto você fizer para Deus, Deus vai fazer para você. Ele é fiel. Não é como nós que prometemos e não cumprimos. Aquela mulher gera um filho, dá à luz o filho. E aquele filho, quando vai ter com seu pai no campo, o texto fala que ele sente uma forte dor de cabeça. O pai diz para um servo levar para a mãe. Aquele menino chega com dor de cabeça diante da mãe. O projeto que a mãe recebeu de Deus, o sonho, a promessa que veio do profeta na vida dela, agora está a ponto de morrer. Aquilo que ela recebeu, talvez sonhou uma vida inteira, aquilo que agora trouxe alegria para o lar, aquilo que agora trouxe felicidade naquela casa, aquilo que talvez fez dar sentido à vida daquele casal, uma semente para dar continuidade à sua linhagem, está a ponto de morrer, desfalecer. Mas aquela mulher não se desespera, entrega ao moço o menino na mão dela. Aquilo que era um problema, a enfermidade na vida do menino, ela coloca sobre os joelhos. Glória a Ti. Sabe qual é a revelação aqui nessa palavra? Glória a Ti. O seu problema, aquilo que está te afligindo, começa a colocar no joelho. Aquilo que está te machucando, aquilo que está difícil para você, é hora de você colocar sobre o joelho. Aleluia. Porque enquanto estamos chorando, se lamentando, ficando desesperados, nada acontece. Mas quando começamos a colocar sobre o nosso joelho, começamos a dobrar o joelho, a lançar diante do Senhor, é Ele que tem o poder de fazer. Aquela mulher tentou, porque enquanto estava vivo, ela ainda podia fazer alguma coisa. Há um ditado que diz que enquanto a vida há esperança. Aleluia. Aquela mulher, enquanto via o menino ainda respirando, tentou. Quando não conseguiu, quando o menino desfaleceu ao meio-dia, aquela mulher viu que não tinha mais solução, porque tudo que ela podia fazer, ela tinha feito. Porque quando queremos algo, temos que fazer a nossa parte. Aleluia, Jesus. Ela queria a cura do seu filho, ela fez o que pôde fazer. Quando as suas mãos já não mais alcançavam, necessitava de um milagre, ela corre para Deus, na pessoa do profeta. O texto diz que ela fala com o seu marido: vou buscar um profeta, vou buscar um homem de Deus. Porque ela estava entristecida, magoada e ferida por tudo que aconteceu. Porque o filho que ela deu à luz com tanto amor, que ela cuidou, foi começar a crescer, morreu. Enquanto nos sonhos, nos projetos não acontece dessa forma. Enquanto está pequeno, está tudo bem. É começar a crescer, o inimigo começa a atacar. É o sonho começar a aparecer, o inimigo começa investir para destruir. É um projeto, um ministério começar a crescer.
só porque está crescendo. É por isso que deve se revestir, é por isso que deve se encher de Deus enquanto está pequeno, enquanto está a oração dentro do quarto, enquanto ninguém ainda conhece, porque quando começar a crescer vai aumentar as pancadas. Porque quando começar a crescer e alcançar essa altitude, o vento lá de cima não vai derrubar. Aleluia. Porque tem alicerce. Porque não foi firmado sobre a areia, mas sobre a rocha. Glória, glória. Aquele que se firma na rocha, que é o Senhor Jesus, que é o Verbo encarnado, a palavra de Deus, sustenta a pancada, aguenta a chicotada. Volta para a palavra, volta para a rocha. Aleluia. Quando começou a crescer, morreu. Assim como o sonho de muita gente, o projeto de muita gente. Mas o Senhor ainda faz milagre. O Senhor é o Deus que ainda ressuscita sonhos. O Senhor é Deus que traz à vida aquilo que morreu. O Senhor é aquilo que traz à existência aquilo que não existe mais. É o teu Deus que está nesse lugar, tem o poder de mudar a sua situação. Aquela mulher pega o servo, pega o jumento e diz: vamos até o profeta, e não para no caminho, não para ninguém, não para nada, enquanto não chegar no profeta. O que essa palavra quer nos dizer? Enquanto estiver no caminho, não para o que vão falar, não para o que vão contar, não para dar ouvido a ninguém que não pode fazer nada por você, não para enquanto não chegar no seu propósito. Ela vai no caminho até chegar ao profeta, e quando ela chega próximo do profeta, o profeta vem, viu o seu moço, pergunta a ela se está tudo bem. E aquele moço chega e pergunta: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com seu marido, com seu filho? Aquela mulher destruída por dentro diz: vai tudo bem. E é doloroso, irmão. É doloroso passar por um momento difícil, sofrendo, sangrando por dentro, e às vezes diante das pessoas não podemos demonstrar isso para não enfraquecer a fé da pessoa, para não desanimar a pessoa, para não demonstrar fraqueza, não porque somos fortes demais, mas porque tem pessoas que dependem da gente de pé. Aleluia. É o peso da promessa que ela recebeu. Assim acontece também nas nossas vidas. O peso da chamada às vezes vai nos colocar nessa situação de estar sangrando, machucado, ferido, e ter que estar no altar ministrando para Deus curar. Ter que estar no altar ministrando para Deus sarar, enquanto você precisa ser sarado. E dizer: vai tudo bem, quando está tudo ferido por dentro. Quando você está destruído, parece que um vendaval passou na sua vida, parece que uma tempestade joga o seu barco de um lado para o outro. Você dizer: vai tudo bem, porque tem pessoas te olhando e dependendo da sua força para permanecer de pé também. Porque às vezes você é a coluna na sua casa, às vezes você é a coluna lá no seu trabalho, e se você cair, cai todo mundo junto. É verdade, Deus. E por isso às vezes as marcas, as feridas doem, e um ministro, um pastor sofre, um líder sofre, e tem que aguentar calado, porque às vezes o pastor cuida de muita gente, não tem ninguém para cuidar dele. Aleluia. Às vezes o ministro se dá para a obra, lança a palavra para abençoar, para libertar, para curar, e às vezes as pessoas não percebem isso, não vê o que está acontecendo por trás, e tudo que faz é pisar, tudo que faz é desmerecer e não dar valor a tudo que os seus líderes, os seus pastores
pastores fazem. Quantas madrugadas nossa pastora perde orando para estarmos de pé. E às vezes não damos valor a isso. Ah, pastora, chata. Irmãos, bota a cabeça no lugar. Glória a Deus, aleluia. Para a gente estar aqui de pé, porque ela está com o joelho dobrado. Aleluia. Para mim estar aqui hoje ministrando para você, é porque elas estão intercedendo e pedindo por nós. Aleluia. Para vocês estar de pé, porque há uma liderança buscando. Há uma cadeia que movimenta a engrenagem espiritual. Mas enquanto você não aprende a se submeter à liderança, fica se quebrando, se machucando, se perdendo. É verdade, papai. Eu vou encerrar. Aleluia. Glória a Deus. Aquela mulher fala para ele, ah, vai tudo bem. Porque ele não podia ajudar, não podia resolver o que ela estava passando. Ela vai até o profeta, se lança nos pés dele. O profeta fala para o moço, vai, leva o meu bordão, o meu cajado, coloca sobre o menino. O moço vai, mas aquela mulher queria a presença de Deus representada através da pessoa do profeta e falou, vive o Senhor, que vive a tua alma, que eu não sairei daqui. Aí o profeta Eliseu lembrou do que ele falou para Elias, que não ia sair. Então ela estava dizendo, pode acontecer o que for, eu não saio daqui enquanto você não falar. Ela era dizendo, Deus, enquanto o Senhor não fizer, eu não paro de buscar. Enquanto não acontecer, eu não largo, eu não levanto, meu joelho está no chão. Enquanto eu não alcançar, eu não paro de lutar, de batalhar. O profeta se levanta e vai, porque a perseverança fez ele levantar e sair até lá. A perseverança move a mão de Deus. Ele chega àquele lugar, o filho está morto. Se coloca de pé para me encerrar. Encerro em 2 minutos e oro por sua vida. Glória a Deus, aleluia. O profeta chega na casa. O moço havia sido levado para o seu quarto, o lugar onde ele buscava o Senhor, o lugar onde havia a presença do Senhor, o lugar onde ele tinha intimidade, onde ele estava buscando a presença de Deus. O menino está lá, podia estar na casa da mãe, mas estava no quarto do profeta. O profeta chega, entra no quarto, fecha a porta, porque ele não queria que ninguém visse o que acontecesse do lado de dentro. Porque o profeta ia fazer algo e não estava se importando com as pessoas verem o que ia acontecer. Ele fez aquilo que o Senhor Jesus ensinou em Mateus 6, versículo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que te vê em secreto e oculto. O teu Pai que te vê no secreto, em público, publicamente, te recompensará. Então quando fizer para Deus, se esconda. Queira aparecer não. O máximo que você puder se esconder, se esconda. O máximo que você puder diminuir, diminua. Vá para o secreto. Ele se deita sobre o moço. Abre as suas mãos, coloca mão com mão, rosto com rosto, perna com perna. O calor humano dele para passar para o corpo daquele moço. Ele clamou a Deus e pediu. Porque a mulher chegou diante dele e disse: meu senhor, eu te pedi algum filho? Com as minhas palavras foi isso que ela falou. Eu te disse para não mentir para a tua serva. Eu te pedi algum filho? Para agora esse filho que o Senhor me deu eu perder? O profeta assumiu a responsabilidade.
foi lá, clamou pela vida daquele jovem que tinha morrido. Levantou, andou pela casa, voltou, persistiu, clamou. E a gente, para clamar uma vez por alguém, está difícil. A gente, por assumir a responsabilidade pela morte espiritual de alguém e orar por ele, por ela, está difícil. Mas esse profeta se comprometeu em buscar pela vida dele. Aleluia. Para que ele ressuscitasse. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Ele orou, clamou, orou. Aquele jovem espirrou 7 vezes e abriu os olhos e ressuscitou. Aleluia. O Senhor operou um milagre, mas olha tudo o que aconteceu por detrás de tudo isso. Houve uma entrega, houve uma confiança, houve uma santidade. Eu vim aqui para dizer para você, depois de tudo que falei, que os seus sonhos não vão permanecer mortos. Os seus projetos que morreram não vão ficar mortos. A sua história não vai se perder por isso que aconteceu. A promessa do Senhor na sua vida, que por um período parou, vai voltar a andar. Porque o Deus que ressuscita está na casa. O Deus que transforma a situação está aqui nesse lugar. E se você quer um renovo da parte de Deus, vem aqui à frente. Glória a Deus, aleluia. Mas vem aqui à frente entendendo que as consequências glória a Deus das nossas ações é que nos colocaram na situação em que estamos. Aleluia, Deus, glória. O Senhor está aqui. Deus tem para trabalhar e fazer na sua vida, mas já tem que haver um reconhecimento. Senhor, se estou vivendo isso, é consequência das minhas decisões e das minhas ações. Senhor, parece que só foi começar a crescer o projeto que morreu. Parece que só foi começar a dar certo, a fluir, que morreu. Mas o Senhor está falando, eu estou aqui para ressuscitar. Eu estou aqui para transformar. Eu estou aqui para restaurar. Aleluia. Aquele que reconhece o meu poder na sua vida. Curva a sua cabeça, eu vou orar, entrego o microfone e já passou a hora. Senhor Deus e Pai, Santo e Todo-Poderoso, Deus Santo, a sua palavra aqui neste altar foi ministrada, Senhor. Pai amado, eu sei que a tua palavra é que tem o poder para transformar, para curar e libertar, Senhor. Meu Deus, eu coloco todos que aqui estão na palma das tuas mãos. O Senhor é quem conhece o coração e a situação em que cada um está vivendo, Pai. Eu te peço, Senhor, vira a página, Senhor, na história de cada um, Pai. Senhor, coloca um ponto final no sofrimento, Pai. E traga de volta a existência, Senhor. Pai, tudo aquilo que morreu. Traga de volta a vida, Pai, os sonhos que morreram, os projetos, ó Deus, que morreram, Pai, na caminhada. Deus Santo, e que todos venham entender o seu propósito e retornar para os teus caminhos, ó Deus. Meu Senhor, a palavra do Senhor foi liberada, Pai. Deus, produza, Senhor. Pai amado, o objetivo para o qual ela foi enviada, Senhor, aos corações, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Te entrego todos em tuas mãos e a minha vida também, Pai. E te agradeço, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, aquele que recebeu essa palavra, aplauda o Senhor Jesus.